Meus amigos, estamos aqui de novo, mais uma vez, com um vídeo Só Sei Que Nada Sei. Bom, essa fala, essa frase, essa máxima é de Sócrates, filósofo grego, um marco na filosofia grega, um marco do conhecimento da ciência, e que muitas vezes a gente usa como piada ou como demagogia, ou seja, uma falsa humildade. Demagogia nada mais é que uma falsa humildade. Bom, mas é uma reflexão assim extremamente necessária e com eco bíblico. Com eco não, acho que isso nem é certo dizer, mas com fundamento bíblico. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Veja bem, em Provérbios 12, olha o que Salomão fala, Provérbios 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O primeiro versículo do capítulo 13 de Provérbios, ele fala assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Ou seja, na Bíblia, um sábio não é aquele cara que sabe muito, não é aquele sujeito que conhece muito. Sábio, na Bíblia, é aquele que deseja aprender, é aquele que ama o conhecimento, é aquele que busca entender as coisas. E de uma maneira geral, meus caros, o que nós vemos hoje são pessoas que querem falar, que querem opinar, sem conhecer nada. Ou seja, não sabem que não sabem. Isso é horrível. Eu não estou falando apenas no âmbito das igrejas, não. Isso é geral. Isso é geral. Você vê isso na faculdade, você vê isso nos telejornais, você vê isso na imprensa, você vê entre colegas, pessoas que querem opinar sem nem saber o que é legislativo, por exemplo, quando quer falar de política. Você vê pessoas falando sobre economia sem nem entender os setores da economia. Ou não sabe nem o conceito de economia, ou seja, não sabe nem o que é economia, qual o objeto de estudo da economia, e está falando sobre economia. Então isso é complicado. Nós vemos nas faculdades professores mal preparados, nas escolas professores muito mal preparados, dando lá um ensino chamado religioso, em que ele nem sabe o que é religião, ele está ensinando lá um monte de bobagem, outros falando de filosofia sem saber o que é filosofia, enfim, as mais variadas áreas. E é interessante nós notarmos que há pessoas que ouvem, mas não aprendem nada. Eu tenho uma maneira de pensar muito simples, muito simples. Muitos podem dizer, não, você não sabe de nada, mas realmente é muito simples. Eu particularmente afirmo que o ser humano só aprende o que quer e quando quer. Aquele ditado sobre conselho, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu acho que o conselho não é para ser dado, é para ser ofertado, é para ser oferecido. O conselho e o conhecimento também é para ser oferecido. E aqueles a quem se oferece decidirão por si mesmos se aceitam ou não aquele conselho ou aquele conhecimento. Bom, de maneira que para a pessoa aprender, ela tem que querer aprender. O problema é que hoje ninguém ou pouquíssimos querem efetivamente aprender. Mas todo mundo quer falar. Todo mundo quer opinar. Todo mundo. E isso não é bom. Isso não é interessante. Isso é horrível. E prejudica o conhecimento, prejudica o crescimento nas igrejas, o crescimento espiritual. Por quê? Você está ouvindo uma pessoa sem preparo. Você está ouvindo uma pessoa que não se dedicou a entender aquele assunto. Aqui não há nenhuma crítica a pessoas, as suas limitações, nada disso. Nós sabemos de tudo isso. Mas se você vai ensinar, sobretudo nas igrejas, numa escola bíblica, você tem que ter domínio. A gente tem que parar com essa bobagem de fazer nivelamento por baixo. A gente tem que mirar o mais alto, a gente tem que mirar o melhor. Na sua igreja, qual que é o melhor pastor? Mira nele.
Procure entender. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí você vai colocar o seguinte, olha, eu só sei que nada sei. E eu vou buscar o conhecimento. Eu vou procurar aprender. Né? Se eu tenho que dar uma aula na escola bíblica, eu vou me inteirar. Eu vou ligar, eu vou mandar e-mail, vou procurar saber, vou pedir estudo, né? Vou pedir os escritos de alguém para eu poder aprender, para eu poder conhecer, para depois eu me ensinar. Primeiro você aprende, depois você ensina. Né? Em Provérbios também, eu não me lembro onde, diz assim, na multidão de palavras não falta tropeço. O que o Salomão está dizendo na multidão de palavras? Ora, é a multidão de palavras sem embasamento, sem fundamento, sem um estudo devido, sem a reflexão devida. Né? Quando Sócrates falou essa máxima, eu só sei que nada sei, na verdade não queria dizer que ele não sabia nada, que ele ignorava tudo. Né? Paulo Freire fez essa reflexão, olha, ninguém conhece tudo, ninguém ignora tudo. Né? Paulo Freire dizia isso. Né? Não é que eu concorde, não concordo com muita coisa que Paulo Freire fala, mas era um grande educador, né? Era uma pessoa que sabia ensinar. Mas, veja bem, não é bem isso que quer dizer a fala. E também não quer dizer o que nós lemos aqui, que o filho sábio ouve a correção e o outro aborrece. Não quer dizer que o sábio não sabe nada. Pelo contrário, ele sabe, mas ele quer cada vez saber mais. Ele quer aprimorar o conhecimento que ele adquiriu. É nesse sentido que está a frase de Sócrates, e é nesse sentido que aqui fazemos essa reflexão. É para que você nunca fale, eu já sei isso. Eu já sei sobre graça. Eu já sei sobre dom espiritual. Eu já sei sobre Bíblia. Não. Coloque-se sempre na posição de aprendiz, na posição daquele que está sempre buscando crescimento no conhecimento, crescimento na fé. Se você é um cristão, seja esse cristão sincero, não se julgue muito bom, não se julgue conhecedor, porque aí, quando você fizer isso, quando você se colocar na posição de eu sei, você perderá a qualificação bíblica de sábio. O sábio é aquele que sempre está pronto a aprender mais. Sempre. Né? E isso vale para todo mundo, independente da posição que você tem na igreja. Isso vale para todo mundo. O sábio não está ligado a um título eclesiástico. O sábio não está ligado a um título, o sábio bíblico, né? Não está ligado a um título acadêmico. Então não importa se você é bacharel, se você é mestre, se você tem doutorado. Não interessa. O sábio, no sentido bíblico, é aquele que está sempre pronto a aprender mais, a rever o que conhece, a rever o que já aprendeu, a aprimorar, a crescer no conhecimento. Né? Pedro, lá na segunda carta, se não me engano, capítulo 3, versículo 18, acho que é isso, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Ora, se o próprio apóstolo Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, diz que precisamos crescer no conhecimento, ora, né, nós não podemos parar. Nós precisamos cada dia aprender mais, ler mais, ouvir mais. Né? Quando chegarmos quando formos ouvir um estudo, ouça, anote, preste atenção, né, para que você tenha efetivamente repertório. Por quê? Para você falar, para você opinar, para você discutir, debater algum assunto, você tem que ter repertório. Você tem que ter. Certa ocasião veio para mim um jovem discutir, não, porque no Antigo Testamento Deus mandou destruir povos. A minha pergunta foi simples, eu sou meio seco, né, nessas horas. Eu falei aqui, você já leu a Bíblia toda? Não. Eu falei, então, como era uma pessoa da igreja, então eu não podia, né, falar muito, não podia ser muito ríspido. Eu falei, olha, quando você for lendo, você vai entendendo melhor isso. Por quê? Quando Deus manda destruir povos, são povos que estavam prejudicando Israel, e estavam tirando Israel daquilo que Deus revelava. Eram povos que tinham práticas de infanticídio, de eugenia. O que é eugenia? Eugenia é nos casos que a criança nasce com algum defeito, alguma anomalia genética, falta um braço, falta uma perna. Eles matavam. Eram povos assim. Eram povos que sacrificavam crianças a seus deuses. Quando você pega a história de Israel, e eu estou estudando isso ultimamente, você vê que é um povo que se distanciou de toda a colocação daquela época, de toda a formação de civilização daquela época. Né? Ele se distanciou, ele rompeu, ele já não tinha uma formação
como a Mesopotâmia, como o egípcio, era um povo que agora caminhava numa história diferente, numa história dada por Deus. E isso, meus caros, é comprovado assim, né? É pensado, é feita uma tese, é feito um estudo por Eric Foley, um alemão, e é muito interessante. A obra dele tem 5 volumes, né? Eu estou estudando o primeiro, que é Israel e a Revelação. E ele mostra como que Israel cresceu na história e teve a sua história formada diante da operação de Deus. Olha para vocês verem, a ciência, o pensamento mostrando mais uma vez a ação de Deus em Israel. E para isso, nós precisamos ter a humildade. O que é humildade? Vocês já pararam para pensar nisso? Humildade, prezados, é você se colocar na condição de humano. A palavra humildade vem de humus, que é o mesmo radical do latim para humanidade, para humano, né? Então, é nos colocarmos na condição de humanos. Humildade é isso, de humanos limitados. E na presença de Deus isso é importantíssimo. Saber que sempre seremos limitados. Sempre precisaremos buscar conhecimento de Deus, principalmente na Bíblia. Principalmente na Bíblia. Você vai pregar nos profetas menores? Você tem que saber em que momento aquele profeta falou, qual que era a situação do povo naquele momento. Para quê? Para que você possa efetivamente interpretar o que Deus revelou para ele. Para que você possa alcançar de Deus as revelações. Você precisa conhecer isso. Então, o sábio é aquele que quer o conhecimento. Volto aqui ao capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento. Né? Seja acessível. Né? Quando um pastor ou o seu líder for te orientar, ouça. De bom grado, ouça de bom grado. É interessante, lá no capítulo 17 do livro de Atos, Lucas fala sobre os crentes de Bereia. Né? Ele fala que os crentes de Bereia ouviam de bom grado e verificavam nas Escrituras. Ouvir de bom grado é ouvir de maneira de coração aberto, né? Ouvir como se fosse verdade. Depois você vai conferir nas Escrituras. Você vai aprimorar o seu conhecimento. É assim que aprendemos. Ouvir de bom grado é ouvir querendo aprender. As pessoas hoje, sei lá, né? Se é que ouvem de maneira para criticar. As pessoas hoje não ouvem para entender. Ouvem para rebater argumentos. Né? Não é bem assim que tem que ser. Né? Então se coloque nessa posição de humanidade, de humildade. Lembrando aqui, humildade é se colocar na posição de humano. E outra, humano limitado, né? E outra, nas questões relativas a Deus, humildade é colocar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, a serviço de Deus. E quando nós falamos a serviço de Deus, é a serviço da sua igreja. Uma hora eu ainda vou falar sobre isso, né? O que é efetivamente servir a Deus? Servir a Deus é servir a igreja, é servir àqueles que estão buscando a Deus, é servir à comunhão dos santos, é servir à congregação dos santos, é servir àqueles que desejam viver com Deus. Era isso, espero que você possa, junto conosco, crescer em conhecimento, crescer no conhecimento da palavra e também em outros conhecimentos. Bom, mais uma vez, se você gostou, deixa aí a sua curtida, comente, critique e se inscreva no canal para que possamos ter essas e mais tantas outras reflexões sobre esses assuntos e possamos crescer, não só espiritualmente no conhecimento, mas também como bons cidadãos, servos de Deus que buscam conhecer ao Deus vivo. Que Deus abençoe e até a próxima.